Queridos filhos de Deus, é por amor à Virgem Maria que quero partilhar convosco estes ensinamentos sobre as aparições do Prado Novo do Escorial que se deram entre 1981 e 2002, apesar de as revelações do céu terem começado um ano antes, em 1980. Partilho convosco este ensinamento baseado num documentário chamado Prado Novo, um presente do céu, feito pela Associação Virgem das Dores do Prado Novo do Escorial em 2015. Então Nossa Senhora começa por fazer um convite muito especial. Vinde a este lugar, meus filhos. E nós perguntamos, mas de quem será este convite? Qual será o lugar? Vinde para quê? E ela diz, eu vos abençoo, meus filhos, como o Pai vos abençoa, por meio do Filho e do Espírito Santo. Então milhares de conversões, centenas de vocações de vida consagrada e 40 anos de perseguição assinalam a origem deste convite, filhos. A sacralidade do lugar e a razão transcendente que o motivou. Vamos então à história. No dia 14 de junho de 1981, numa herdade designada de Prado Novo, Vila do Escorial, dois passos do Mosteiro do Escorial, mandado construir por Filipe II, perto de Madrid, Luz Amparo Cuevas, então com 50 anos, casada, mãe de 7 filhos, viu uma senhora toda de luz descer sobre um velho freixo. Com lágrimas nos olhos, ela disse-lhe: Sou a Virgem pura, dolorosa. Era o domingo da Santíssima Trindade e o sol começava a pôr-se. Amparo, temerosa, comunica o sucedido aos seus familiares e próximos. O perfume intenso a rosas que envolveu aquele lugar, dias seguidos, confirma as suas palavras, que remetia para algo muito sério e universal. Diz a mãe: Que venham de todas as partes do mundo para meditar na paixão do meu filho, que está completamente esquecida. Aqui repete o que Nossa Senhora diz em Garabandal e também Medjugorje. E continua. Quero que se construa neste lugar uma capela em honra do meu nome. Então, filhos, 34 anos depois, foi construída uma capela provisória, que já foi destruída pelo poder local. No entanto, a Virgem pede um lugar espiritual, o coração de cada um. Meus filhos, quero capelas vivas. Sabemos então que Deus é luz, luz revestida na Igreja por Jesus Cristo, e daí o convite. Vinde, meus filhos. Porquê? E Nosso Senhor, que também se revelou, assim como Deus Pai, o Espírito Santo, São José, almas salvas, almas de purgatório, almas condenadas, anjos. Ali todo o mundo fala para aprendermos acerca da salvação. E Nosso Senhor diz: Grita que eu venho salvar as almas, abrasá-las e consumi-las no meu amor. Então, para realizar esta promessa, o Senhor é pródigo em graças ali derramadas e continua dizendo: Recebereis graças para frequentardes a Igreja, mudar as vossas almas e vos aproximardes do sacramento da penitência e da Eucaristia. Recebereis graças para viver em graça. Luz Amparo dizia que para receber a força de mudar de vida e regressar ao redil de Cristo, era isto necessário. Com que fim? Continua o céu falando. Quantos que estavam condenados, pois levavam uma vida que seguia pelo caminho do pecado e da destruição, se salvaram porque vieram aqui, receberam a graça e mudaram de vida, confessando as suas faltas. Agora estão aqui, minha filha. Olha o grande número de todos que acorriam a este lugar. É formado por almas que receberam graças muito especiais, morreram com os sacramentos e estão em estado de graça. Então Deus deu ao homem uma alma para que viva na alegria e um dia na vida eterna. Mas como pode ele fazê-lo se não se libertar do material e de si mesmo? Voltando-se para o único capaz de libertar de todas as amarras o que veio para o salvar, Jesus. Diz o céu: Meus filhos, não ponhais toda a vossa esperança no ser humano, porque o homem anda nas trevas, uma vez que se afastou de Deus. Procurai a luz que é Cristo,
Estando na luz, vereis o que Deus tem destinado para vós. Mas se vos refugiardes no homem que está nas trevas, e as trevas são morte, então estareis mortos para a graça. Então, Deus não quer que o pecador morra, mas que se converta e viva. Mas só ele, na liberdade, pode aceitar ou recusar o dom da vida nova que lhe é oferecido. Continuam as mensagens. Não vos esqueçais que Deus não vos criou sem a vossa vontade, mas não pode salvar-vos sem ela. De vós depende a salvação ou a condenação, porque Deus Pai concedeu a liberdade a todo o ser humano. Assim, nós podemos dizer que quem quiser rejeitar Deus na sua vida terrena, sujeita-se a perdê-lo eternamente e cair no abismo eterno, uma vez que em vez de receber a coroa da glória. Continua as mensagens. O meu coração está triste ao ver tantas almas que se precipitam no inferno. Gritai que o inferno existe. É o destino daqueles que renegam a Deus, se afundam nos prazeres do mundo e vivem de costas para o Deus Criador. Então, como fugir de tal mal? Escutar os conselhos da mãe, recorrer aos sacramentos, especialmente a penitência e a Eucaristia, adorar o Santíssimo Sacramento, rezar o terço todos os dias. Continua o céu falando. Protegerei durante toda a vida e visitarei na hora da morte todos os que diariamente rezarem o Santo Terço, uma arma poderosa contra todos os males que há no mundo. Agora vamos falar um pouco da obra. Além de muitas conversões, tem havido também muitas consagrações a Deus, diz Nossa Senhora. Minha filha, tens de fundar obras de amor e misericórdia para os pobres que necessitam, para que muitas almas se salvem. A oração é uma riqueza, mas sem obras não tem qualquer valor. Há muitos que mexem os lábios, mas não movem o coração. Por isso eu pedi obras de amor e de misericórdia. Se uma alma reza, mas tem ódio, a oração não lhe serve para nada. Aquele que bate muito com a mão no peito, mas a seguir vê o seu irmão triste e desamparado e lhe diz que Deus te proteja, de que lhe serve a oração se o coração se mantém paralisado? Seguindo este mandato, Amparo e seus colaboradores próximos compraram a primeira casa, nascendo assim as Irmãs Reparadoras em 1988, com um grupo de mulheres célibes que, por meio de votos privados de pobreza, obediência e castidade, se entregaram ao serviço de Deus, cuidando de idosos necessitados. Foram também pedidas comunidades que vivessem sob o mesmo teto, diz Nossa Senhora. Meus filhos, quero que vivais numa grande casa, que renunciais aos vossos bens e que partilheis com os outros tudo o que Deus vos deu. Quero que sejais todos como um só, que vivais como os primeiros cristãos. Então Amparo congregou 7 famílias em comunidade numa só casa. Da comunidade de famílias brotou a comunidade vocacional. E estavam formados os 3 ramos da obra: reparadoras, comunidade de famílias e comunidade vocacional, reconhecida a 14 de junho de 1994 pelo Cardeal Arcebispo de Madrid, Dom Ángel Suquia, como Associação Pública de Fiéis Reparadores da Virgem das Dores. Atualmente com 80 reparadoras, dezenas de famílias e vários seminaristas e sacerdotes. Como foi possível a uma pessoa como Amparo fundar uma obra com tal grandeza? Com necessidades económicas e deveres familiares que a obrigavam a trabalhar apesar de tantas enfermidades, foi no serviço de tarefas domésticas para uma família que se tinha mudado para São Lourenço do Escorial e em 15 de novembro de 1980 foi surpreendida por dores lancinantes em todo o corpo. Então passamos ao novo capítulo, a paixão. Ela relata que vê um homem a contorcer-se numa cruz que identifica e pergunta: Meu Deus, mas o que é isto? O próprio Senhor responde: É a paixão de Cristo. Tens que a sofrer toda. Mas eu não aguento, diz Amparo. E o Senhor continua: Não aguentas uns segundos, enquanto eu tive que a suportar horas inteiras na cruz, a sofrer pelos próprios algozes que me atormentavam? O teu sofrimento pode salvar muitas almas.
Aceitas, minha filha? Então, este é um convite fulminante que despassou a alma de Amparo no mais íntimo do seu ser. Mas ela, sendo uma mulher marcada pelo sofrimento desde os primeiros dias da sua existência, não ficou indiferente. Aceitou mergulhar nos tormentos do condenado. Ao fazê-lo, ficou envolvida pelo amor do crucificado. Afastada de Deus, ao viver o sofrimento profundo da paixão de Cristo, renasceu pelo amor. Renascida pelo dom do ressuscitado, também ela quer ser uma criatura nova e responde: Senhor, com a tua ajuda, hei de suportá-lo. Então, as chagas do crucificado rasgam-lhe o seu corpo, o sangue escorre para o chão. O padre Messias Dias Coelho, que era o padre mariano da nossa Diocese da Guarda, eu falei com ele várias vezes sobre aparições marianas, e ele testemunhou-me esta estigmatização da Luz Amparo, vista também por centenas de pessoas, pois aconteceu várias vezes. Amparo manter-se-á sempre fiel à aliança com o crucificado até à sua morte, 32 anos mais tarde, em 2012. Foi perseguida, caluniada, agredida, deixada praticamente à morte pelas agressões de 3 pessoas no Prado Novo, quando ela estava um dia sozinha. Martirizada, posta no banco dos réus. Viu na sua alma o assassínio de um dos seus filhos, que depois aconteceu. O seu filho assassinado chamava-se Jesus. E o céu pediu para que ela perdoasse essas pessoas. Algo que ela fez. Teve também dons místicos extraordinários e êxtase. Testemunhou a grandeza do céu, o imenso sofrimento do purgatório e o horror tremendo da condenação eterna no inferno. Então, voltemos ao início. Mas que fazia Amparo no meio de lameiros e prados com ruminantes no dia 14 de junho de 1981? A autarquia tinha cedido uma parcela de terreno para cultivar e ali estava ela, o esposo Nicásio, seu filho Pedro e o amigo Marcos. Tendo água num tanque próximo, Amparo caiu sobre uma pedra e ali ficou em êxtase, imóvel, durante 30 minutos. No frio mais tarde, tinha visto Nossa Senhora que lhe disse: Sou a Virgem pura dolorosa. Quero que se construa neste lugar uma capela em honra do meu nome. Que venham de todas as partes do mundo meditar na paixão do meu filho, que está completamente esquecida. Se fizerem o que eu digo, haverá curas. Esta água curará. Todo aquele que vier aqui diariamente rezar o Santo Terço será abençoado por mim. Muitos serão marcados com uma cruz na fronte. Fazei penitência e oração. E a mãe pediu também a exposição do Santíssimo 24 horas por dia, portanto a adoração perpétua. Multiplicaram-se os êxtases, as promessas, apelos, advertências e exortações, graças, prodígios e bênçãos, com um único fim: a conversão das almas, isto é, levá-las a acolher a misericórdia de Deus, expressa no Pai amoroso. Deus quer proteger de males terríveis, porque sendo Ele misericórdia infinita, é igualmente justiça infinita. Rejeitada uma, restará a outra. Por isso, Nossa Senhora não se cansa de derramar bênçãos e graças para que a misericórdia de Deus seja acolhida. Agora entramos num novo capítulo, profecias. Diz o céu: todos os habitantes da terra que não quiserem reconhecer a Deus como Criador terão de sorver até à última gota de amargura o cálice da ira divina, produto de seus pecados e de tantas ofensas com os quais fizeram sofrer os nossos corações. Então, os 3 dias de trevas. Escreve Nossa Senhora. Virá sobre a terra uma escuridão interna que durará 3 dias e 3 noites. Nada será visível. O ar tornar-se-á pestilento e nocivo, e causará mal não só aos inimigos da religião. Nesses 3 dias, a luz artificial será impossível, só as velas abençoadas arderão. Olha, ver-se-á a terra envolta em chamas, afundar-se-ão numerosos edifícios e o céu parecerá agonizante. Milhões de homens morrerão pelo fumo, uns pela guerra, outros em luta. Outros milhões perecerão de morte imprevista. Isto acontecerá quando parecer que a Igreja perdeu os meios humanos para fazer face
face frente à perseguição. Ordenarei aos meus anjos que deem a morte a todos os meus inimigos. De repente, todos os perseguidores da Igreja de Cristo e todos os homens dados ao pecado perecerão. A terra ficará como um grande deserto. Pois é, filhos. Nós podemos hoje perguntar: e quem é que ainda hoje procura cumprir a lei de Deus? Nossa Senhora das Dores continua: Meus filhos, quando essa noite escura e fria vier e se dê essa grande catástrofe, fechai as portas e as janelas. Não sejais curiosos, tentando ver o que se passa. Ajoelhai-vos e rezai. Sereis protegidos pela vossa Mãe Imaculada. Segundo ponto das profecias, o selo de Deus vivo. O livro do Apocalipse assinala o meio da proteção. Capítulo 7, versículos 1 a 3, lemos: E 4 anjos de pé sobre os 4 cantos da terra. Seguravam os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre as árvores. Depois vi outro anjo que vinha do Oriente, levando o selo de Deus vivo, gritando com voz forte aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, e dizia: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos marcado com um selo a fronte dos servos do nosso Deus. E em Prado Novo as frontes são marcadas, diz Nossa Senhora. Quero que venham a este lugar para que todas as frontes sejam marcadas. É uma prenda especial do céu, não é? E como é o lugar da cruz, do Calvário, é engraçado que a própria Nossa Senhora marca os seus filhos com o sinal do Deus vivo, que é também o sinal da. Assim, quando chegar esse dia já próximo, continua a mãe, não sereis tocados pelo inimigo, pois tereis o sinal dos eleitos a reluzir nas suas frontes. Eu, quando estive lá, penso que foi a primeira ou a segunda vez, um senhor que vive lá na obra descreveu-me que ao início, quando Nossa Senhora colocava a cruz na fronte, via-se um dourado reluzente nas frontes dos outros. Eles viam esse selo, não é? Incrível. Então, filhos, nós podemos perguntar, então, e sem este selo, qual é que será a marca? E Nossa Senhora depois fala da marca da besta. Apocalipse 13, 16 a 18. E a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, marcou com um sinal na mão direita ou na fronte. O seu número é 666. Por isso a Mãe Dolorosa esclarece: Vinde a este lugar, meus filhos. Sereis protegidos do 666. Os tempos serão graves, muito graves. Sereis todos marcados para ficar desprotegidos contra o inimigo. Também, por exemplo, Nossa Senhora fala do aviso, que é hoje em dia muito falado, que aparece também em Garabandal. Por exemplo, Nossa Senhora diz: Todos verão o aviso e verão o que significa o aviso, minha filha. Estai preparados para que vós não recebais o castigo. É muito importante estar com Deus. O dia que vejamos o aviso, haverá pessoas que morrerão de medo. Procurei estar essa noite rezando ante o Santíssimo ou em vossas casas com as portas fechadas. E depois fala para Luz Amparo: Minha filha, tens que sofrer muito. E neste mundo a podridão e a maldade. Terás muitas provas interiores que te darei, mas ao mesmo tempo te ajudarei a suportá-las, minha filha. Muitas vezes tiveste muitas dúvidas de meus avisos. Não duvides, minha filha. Não duvides que eu fale por minha boca. Ajuda a tantas almas que tanto necessita. Sê forte, minha filha. Eu te repito todos os dias que isto te aconteça. Depois, novamente, no dia 25 de dezembro de 82, Nossa Senhora disse: Olha, minha filha, em que consistirá o aviso? Parecerá que o mundo está envolto em chamas. Pobre daquele que não estende a graça de Deus. Fazei-me caso, meus filhos. Eu estou dando muitos avisos e estou manifestando em muitos lugares do mundo para poder salvá-lo e salvar pelo menos uma terça parte da humanidade. Não sejais ingratos, meus filhos. Já Nossa Senhora ao Padre Gobi fala no número 540, de 11 de março de 95,
da profecia de Zacarias 13:7 a 9, em que ficará um terço da humanidade, não é? Uma das partes que ela fala do segredo de Fátima ao Padre Gomes. E a mãe termina: E tu, minha filha, sê humilde. A humildade é a base principal de tudo. No dia 27 de março de 83, a Virgem diz: Sede astutos que o inimigo está furioso. Compreendei, meus filhos, que o castigo está muito próximo. Várias nações serão destruídas, e as que ficarem serão purificadas. Isto mesmo é dito em Fátima, em julho de 1917. As nações serão aniquiladas antes do triunfo do Imaculado Coração de Maria. E a Virgem continua: este castigo está muito próximo. Parecerá que o mundo está ardendo. Só o aviso, do aviso, muitos não resistirão e morrerão. É interessante que, por exemplo, o padre Adam Kwarzinski diz que neste momento há 3 grupos de almas: os demoníacos, os que estão com Satanás, os que são tíbios, mornos, e os que são os penitentes. Ele diz que no dia do aviso os satânicos nem sequer regressam, porque têm juízo particular e vão logo para o inferno. E que o aviso é um ato da misericórdia de Deus para que todo mundo se converta. Os tíbios se convertam e os penitentes sejam confirmados na graça. Não tenhais medo do aviso, filhos. O aviso foi, por exemplo, o que aconteceu a São Paulo, a caminho de Damasco. Mudou de vida depois de ter visto Jesus à sua frente e Jesus lhe ter dito a verdade que estava a perseguir os seus filhos, que eram seus irmãos, e torna-se o grande apóstolo que se torna, porque teve o aviso. Ananias impôs as mãos sobre ele e ele recebeu o Espírito Santo também. Não tenhais medo do aviso. Tende medo é de não estar em estado de graça e de ofender a Deus. Disso é que deveis ter medo. Agora, medo não. Medo vem do demónio. O que é que Jesus pede a Santa Faustina? Dizei-me que confiais em mim. É muito agradável a alma que confia na minha misericórdia. Portanto, quem tem medo não está a ter fé, filho. Isto é muito importante. Ou temos fé, confiamos, ou temos medo e deixamos de acreditar em Deus. Não é? Amparo mantinha-se fiel na ida ao Prado Novo, onde a esperavam dezenas de milhares de pessoas, especialmente os primeiros sábados. Não é? Dia 6 de agosto de 84, Nossa Senhora pede que olhe para o sol. Tudo o que se vê lá em cima, meus filhos, é de uma beleza incomparável. Que cores maravilhosas! Estou a realizar maravilhas neste lugar. São milagres da alma, mas também concedi milagres para o corpo e o maravilhoso prodígio de verem o meu rosto refletido no sol. Olhai o meu rosto, meus filhos. Não é maravilhoso? Quem, a não ser Deus, pode fazer tal coisa? Então, milhares de pessoas assistiram a estas de Luz Amparo no Prado Novo. Nuns ela sofreu a paixão de Cristo, noutros de modo visível a estigmatização. Recordo que a primeira vez que celebrei a Eucaristia naquele santo lugar, no fim da missa, 2 dos fiéis viram o milagre do sol, não é? Que aconteceu também em Fátima. E tantas outras pessoas viram maravilhas e maravilhas que podiam contar. Passamos a outro capítulo, já quase para terminar, chamado O Juízo da Igreja. Em abril de 1985, a Igreja pronunciou-se por uma nota do Arcebispado de Madrid. Não consta de caráter sobrenatural. Quer isto dizer, é preciso mais tempo para um juízo definitivo. O arcebispo pediu a Amparo que se abstivesse de ir ao Prado nos dias de maiores peregrinações. Ela obedeceu até à sua morte 27 anos mais tarde. Os frutos amadureceram entre a coragem e fidelidade de uns e a perseguição de outros. O povo não desistiu e mostrou que Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. O que levou a Igreja a dar passos consistentes e também seguros. Dom Rocco Varela autorizou a celebração da primeira missa da nova Ave Maria dos 25 anos da primeira aparição, 14 de junho de 2006. Em fevereiro de 2009, tal autorização estendeu-se a todos os primeiros sábados do mês e permitiu a religiosos, religiosas e sacerdotes a participarem na oração do Prado Novo, revogando o ponto 2 da nota do Bispado de 1985. Tudo isto aconteceu numa calçada de espinhos, numa perseguição feroz e sem tréguas. Amparo foi a primeira a querer ser abatida. O seu filho Jesus foi assassinado.
Depois o espaço também foi rasgado com o alcaide defendendo que não queria uma Fátima ou Lourdes para o Escorial. E a obra, que também foi atacada e desacreditada. Conclusão, último capítulo. É obra de Deus. 12 sacerdotes ordenados. O prado comprado pelos seguidores de Amparo. O culto foi permitido. A capela provisória instalada. Há alguns meses foi destruída. Amparo sofreu um martírio de 31 longos anos. A primeira missa no Prado Novo, sem ela estar à espera, foram as exéquias de Amparo em agosto de 2002. O seu corpo ali está como guardião daquela que, como diz o epitáfio, nos ensinou a amar. Amparo partiu com o coração a transbordar de amor, deixando um exemplo a seguir. As graças continuam a ser derramadas no Prado Novo. No êxtase de outubro de 2001, Amparo viu no céu a alma de um colaborador que tinha morrido semanas antes, o francês Pierre Piquet. Deixou-lhe estas palavras: Olhai que foram tantas as graças recebidas que me alcançaram este lugar maravilhoso de felicidade, alegria e paz em que me encontro. Deus introduziu-me no seu seio e fez-me ver a sua vida interior, onde está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí estão a fazer-me compreender as maravilhas e os mistérios divinos. Como sou feliz! Por isso vos peço a todos, trabalhei para a glória de Deus e tereis uma recompensa bela e eterna. Que beleza e que grandeza este lugar oferece! Nada poderá assemelhar-se à paz e felicidade que nos é dado a viver. Então, filhos, o Senhor preparou moradas para as almas e não as quer deixar vazias. A nossa mãe veio ajudar nesta missão grandiosa. Prado Novo vem proporcionar graças para serem alcançadas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.